eventos. Minha querida amiga, que é uma bênção na minha história. É muito interessante, a Mônica, se você jogar no Google, ela tinha um irmão chamado Alexandre Lipiani. Ele fez várias novelas na Globo. Ele, inclusive uma novela que está reprisando agora, que se chama Explode o Coração. Ele foi um menino chamado Tom, eu acho, lá naquela novela. Mas quando o irmão dela faleceu num acidente muito trágico, ele fazia um padre na novela Chica da Silva. Se você der um Google no nome dele, você vai reconhecer quem é. Um moço bonito, morreu com 33 anos. O Alexandre morreu vítima de um acidente. E o que é mais interessante é que naquela mesma época eu perdi a minha irmã, também num acidente. E um tempo depois, quantos anos depois a gente se conheceu? Já tem mais ou menos uns 15 anos que a gente se conhece. Uns 15 anos depois a gente se encontrou pela vida. Eu encontrei nela uma irmã e ela encontrou um irmão padre, que coincidentemente era o personagem que o irmão dela vivia quando faleceu. Quando a gente falava aqui hoje, quando eu falava do significado do sentar à mesa com uma pessoa que nos faz bem, que nos espiritualiza, eu estava me referindo a ela e também a Leozinha, que são duas pessoas muito especiais que aniversariaram nessa semana, que enchem a minha vida de alegria e de sentido. Fico muito feliz, sabe, minha gente, de poder ter bons amigos, de poder contar com esse auxílio divino na minha história, me dando um sustento diariamente, me ajudando a vencer as minhas batalhas, as minhas dificuldades. Eu sei que você que me assiste agora também sabe diferenciar isso, né? Na vida nós temos muitos conhecidos e nós podemos ter bons conhecidos. Quanto mais bons conhecidos a gente tem, melhor. Mas na vida a gente tem poucos amigos. Se a gente for honesto e passar no crivo, os que são eucarísticos na nossa história, que são esses que nos trazem Deus, que nos perdoam dos nossos pecados e que nos ajudam a viver essa estrada de Emaús, não são muitos não. Tanto é que Jesus teve muitos amigos, muitos conhecidos, mas estavam com ele ao final de tudo apenas 12. Isso para mim é muito significativo. Aliás, se você quiser passar no crivo, você já deve ter me escutado falar isso. Se você quiser saber quem de fato importa na sua história, é só você se colocar essa pergunta. Se você tivesse que fazer uma despedida hoje e só lhe dessem o direito de convidar 12 pessoas, quem seriam elas? É uma forma interessante que você tem. Não se trata de qualificar as pessoas, porque não, é você identificar quem de fato hoje representa, significa. Mesmo porque a vida passa muito rápido e às vezes nós pouco tempo tiramos para estar com aqueles que significam, que representam na nossa vida. Eu acho muito interessante no movimento dessa confusão que está a vida, a gente aos poucos ir identificando a necessidade de mudar até mesmo a estrutura da nossa vida, para que a gente tenha direito de estar um pouco mais com as pessoas que significam para a gente. Às vezes nós trabalhamos muito, inclusive hoje eu recebi um videozinho interessante, daquele presidente, ex-presidente, de onde que ele foi presidente? O Mujica, Uruguai, presidente do Uruguai, independente, não estou dizendo que sou, mesmo porque quando a gente fala de política a gente tem que tomar cuidado, né? A gente nunca sabe quem é honesto e quem não é. De qualquer forma, eu não conheço a história daquele presidente, daquela pessoa, mas um vídeo que chegou no meu WhatsApp hoje, ele falando por que ele recomendava as pessoas a terem uma relação mais saudável com os objetos, com as coisas. Ele falava assim: às vezes nós passamos uma vida inteira perdendo tempo para poder comprar.
E depois a gente passa mais um tempo, perde um tempo precioso administrando o que a gente comprou. Então, se a gente tivesse menos, ele dizia, talvez nos restasse mais tempo para viver verdadeiramente. Sim, porque ele tem razão. Quando a gente tem muito do nosso tempo também será gasto na administração daquilo que a gente tem. E quando a gente ousa a viver, quem sabe até para ter menos, ganhar menos, mas viver melhor. E o viver melhor está intimamente ligado ao tempo que nós podemos dispor para estar com as pessoas que a gente ama. Para a gente viver mais eucaristicamente, né? Para a gente ter a oportunidade de desfrutar dessa vida como ela merece ser desfrutada. Na estrada que a gente caminha, minha gente, é sempre bom a gente observar quem vai com a gente. Da mesma forma como os discípulos de Emaús perceberam a desilusão na volta, naquele caminho de volta, nós também fazemos a experiência das desilusões nas nossas estradas. Mas eles tiveram a graça de ter Jesus ali, ao lado, para ajudar a reinterpretar a desilusão. E às vezes, quem está conosco na estrada é absolutamente necessário e essencial na reinterpretação que a gente faz das nossas desilusões, dos nossos fracassos. Então, em última instância, a pergunta é essa: com quem a gente vai pela estrada? Tudo é modificado dependendo de quem vai com a gente. O resultado fica completamente diferente. Quem a gente escolhe ir com a gente? Com quem a gente caminha pela vida? Sim, eu volto a dizer, são muitos os conhecidos. Mas quem vai na estrada? Quem segue no momento em que nós estamos desiludidos, em que nós estamos cansados? Quem continua ao lado? Quem não desiste de andar essa estrada com a gente? Ou mais profundo ainda, quem escolhe fazer a mesma estrada? Porque não se trata de abrir mão da própria vida, não. Se trata de identificar-se com a estrada que andam juntos. Eu acho interessante quando marido e mulher, ou quando os amigos, quando mãe e filho, quando pai e filho, quando percebem que o andar a estrada juntos não me dá o direito de dizer essa estrada é minha ou essa estrada é sua. Não, essa é a estrada que nós escolhemos andar. Essa é a estrada que nós escolhemos percorrer. Eu me lembro que quando eu escutei esse evangelho pela primeira vez, chamou muito a minha atenção este não perceber que era Jesus. E esse não perceber só foi quebrado quando o pão foi repartido. Quando Jesus mostrou, ou demonstrou ali, naquele gesto de repartir o pão, que o que estava sendo oferecido era mais do que um alimento material. Que até então, aqueles dois já haviam feito a experiência de Jesus pela palavra, uma palavra que alimentava também, uma palavra que também era nutriente. Você experimenta isso o tempo todo, eu também? Como é interessante você identificar que aquela palavra foi nutriente para você. Nós escutamos tantas palavras, nós lemos tantas palavras, mas de repente você se depara com uma, seja ela na frase de uma música, seja num conselho que você ouviu, num livro que você leu, de repente você identificou que aquela palavra, ela nutria. Por quê? Porque ela impacta o sentimento, a inteligência, e provoca dentro de nós um movimento que é muito semelhante ao que o alimento faz dentro de nós. Porque quando você se alimenta, quando você coloca um alimento dentro de você,
o seu organismo começa a metabolizá-lo, isso é, transforma-o, de maneira que ele vai entrando na sua corrente sanguínea, ele vai sendo absorvido pelo seu organismo e ele vai se tornando parte de você. A palavra faz a mesma coisa com a gente. Neste fim de semana agora, eu tive a oportunidade no domingo e ver mais uma vez um espetáculo que eu recomendo muito, se você tiver a oportunidade, se você souber que ele está passando perto da sua casa, perto da sua cidade, perto da sua região, vá assistir. Chama-se Bem Sertanejo, que é um musical que foi escrito especialmente para o Michel Teló, que é um menino muito querido, muito meu amigo, que eu tenho uma satisfação imensa de estar junto quando posso. O Bem Sertanejo é um musical que escreveu a história da viola caipira. Conta desde o momento em que essa viola atravessou o Oceano Atlântico pelos portugueses, chegou até os nossos índios e depois os nossos tropeiros, aquelas primeiras pessoas que faziam, enfim, que estavam aqui, os portugueses que chegaram, que foram encontrando os índios, aquela misturança que foi sendo feita e a própria transformação que essa viola foi vivendo até ela ser como ela é hoje. E é muito interessante porque o momento em que aquela viola passou a ser usada para contar os sentimentos que ocorriam no coração daquelas pessoas. O momento em que o violeiro descobriu que, dedilhando aquela viola, ele tocava o coração daquele que estava do lado, que às vezes sentia saudade, que às vezes estava distante da pessoa que amava. Eram tropeiros, eles viviam viajando. E depois aquela viola que foi abraçada pela letra e foi virando música. Aquelas melodias que foram sendo transformadas em músicas, ganhando a poesia. E aí os sentimentos humanos que foram sendo descritos e cantados através dela. Mas aquele espetáculo tem tanta frase bonita, e eu acho que cai como igual uma chuva em terra seca, né? Porque nós estamos tão áridos. Eu tenho sentido que nós vivemos num mundo cada vez mais técnico, menos poético. Então ir ver uma coisa como aquela, parece que chove sensibilidade em nós. E aí você chora, você ri. Há um momento muito especial em que um poema de Cora Coralina, que se chama A Oração do Milho, é declamado de maneira até muito engraçada por um personagem vestido de milho, que tem o trauma, né, do trigo ser mais importante do que ele, porque a oração fala justamente disso. Cora Coralina, naquela simplicidade toda, ela se dirige a Deus como milho, dizendo a Ele: olha, eu não tenho a origem nobre dos trigos, eu não sou o alimento dos faraós, eu não estou nas mesas das celebrações, eu sou apenas aquela broa que sustenta o sitiante, eu sou apenas aquele angu dos tropeiros, enfim, ela vai fazendo aquela comparação linda e fica engraçado naquele personagem. A gente sendo semeado por palavras que nos nutrem. Você percebe isso direitinho quando algo lhe faz bem e traz alimento à sua alma. Eu até digo, né, porque a celebração eucarística, quando ela nos coloca a liturgia da palavra, é justamente para que essa palavra seja semeada em nós e provoque-nos coisas boas, que nos faça pensar diferente, que provoque em nós sentimentos nobres. É claro que às vezes nós vamos de qualquer jeito, escutamos de qualquer jeito e nem sempre isso acontece, mas deveria acontecer. Nós sabemos direitinho quando uma palavra é nutriente na nossa vida. Aliás, a gente precisa se exercitar para oferecer às pessoas essa nutrição que chega pela nossa palavra. Há tantas pessoas necessitadas hoje de ouvirem uma coisa boa. Você tem tantos recursos hoje. As redes sociais nos permitem ser comunicadores. Eu vejo pessoas que têm milhões e milhões de seguidores. É a oportunidade que a gente tem de semear
coisas bonitas pelo mundo afora, de sentimentos, de semear sentimentos nobres, de oferecer o que de fato nos edifica, da mesma forma como Jesus ofereceu aos discípulos de Emaús. Portanto, amanhã, quando nós tivermos a oportunidade de viver mais uma vez o ritual que nos recorda a instituição da Eucaristia, vamos pensar nessa possibilidade. Eu tenho o direito de ser também como Jesus foi para aqueles dois e continua sendo para todos aqueles que nele acreditam. Eu também posso ser eucarístico. Eu também posso ao outro oferecer-me. Ao outro posso oferecer-me como um alimento, com a palavra que eu digo, com meu gesto, com meu amor, com minha solidariedade. Posso oferecer ao outro aquilo que me faz bem. Posso oferecer ao outro aquilo que me nutre. E a gente começar a fazer a opção de oferecer ao mundo instrumentos de salvação. Há pouco eu falava dos revendedores porta a porta da Canção Nova. São pessoas simples, que andam de porta em porta, batendo, oferecendo os produtos da Canção Nova, levando coisas materiais que remetem a realidades espirituais. Sim, um livro que eu leio, ele é material, mas o que dele eu extraio é imaterial. Entra na minha inteligência, me faz pensar, entra nas minhas emoções e me faz sentir. E é isso que a gente precisa, minha gente. Viver cada vez mais nutridos por aquilo que nos faz sentir e pensar melhor. Desejo uma boa semana santa, uma feliz e abençoada Páscoa, um tempo de renascimento, de vida para todos nós. E muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.